noite a você que participa conosco do culto de celebração da Igreja Presbiteriana Batovi. Agradecemos a sua participação, pedimos que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua família. A palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, os versículos de 5 a 8, mostra para nós como nós podemos obter a sabedoria que vem de Deus. E o texto da palavra do Senhor nos diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então a sabedoria, ela deve ser pedida para Deus. É o nosso Deus que é a fonte de toda sabedoria e que nos ensina a caminhar debaixo da sua vontade diariamente. Mas é necessário que nós busquemos a sabedoria que vem do Senhor. Ela não está simplesmente em você ir no mercado e comprar como se fosse um produto que está na prateleira. A gente precisa praticar a sabedoria, e essa prática de sabedoria deve ser diária, olhando em primeiro lugar sempre para a palavra do Senhor. Então Deus, ele concede a sabedoria para aquele que pede com fé. Convido você então para que a gente ore nesse momento, para que o Senhor nos dê essa sabedoria que vem dele. Ele é a fonte de toda sabedoria, para que sejamos sempre pessoas que caminham debaixo da orientação e da vontade do Senhor. Oremos nesse momento. Santo Deus eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio nessa noite de podermos cultuar ao Senhor, mesmo de forma online. Nós sabemos que o Senhor está presente em cada lar, em cada família, em cada coração, e nós rogamos que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, derramar sobre cada família, nesse tempo de tanta dificuldade, de tanto problemas que tem alcançado as pessoas por causa do Covid. Nós pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria para sabermos lidar com cada situação e para que possamos sempre confiar no Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que já tem nos ensinado, que tem nos ensinado a confiar cada vez mais no Senhor, a crer em Jesus como o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu rogo, Pai, que o Senhor venha nesse momento perdoar também os nossos pecados, nos dar um arrependimento verdadeiro, coerente realmente com o que a palavra do Senhor nos ensina, e que possamos, em nome de Jesus, praticar diariamente a sabedoria que vem do Senhor, para sabermos dirigir a nossa vida, a nossa família e tudo que fazemos debaixo da Tua vontade. Obrigado por tudo. Recebe, Pai, o nosso louvor nessa noite, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Senhor, que tu és soberano.
Gostaria de convidar você que assiste conosco esse culto para que abra sua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1, versículo 7 e versículo 33. A nossa igreja diariamente faz a sua leitura bíblica comunitária e nesse mês de julho nós estamos lendo o livro de Provérbios. O mês de julho tem 31 dias e o livro de Provérbios também tem 31 capítulos. Então nós podemos ler um capítulo por dia. Hoje é dia 5, então nós estamos lendo Provérbios capítulo 5 com a igreja. Então fica o convite para que você busque adquirir a sabedoria que vem do Senhor. E o livro de Provérbios é realmente um manual que nos ensina a confiar no Senhor e a compreender que a sabedoria que vem de Deus nos ensina a caminhar diariamente debaixo da vontade do Senhor. Então o livro de Provérbios, a palavra do nosso Deus nos diz assim, versículos 7 e 33 do capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então o tema da nossa mensagem nessa manhã são os princípios de sabedoria para quem confia no Senhor Jesus. Então o princípio da sabedoria que está colocado aqui no livro de Provérbios, que nos faz viver de forma segura, é a confiança diária no Senhor. E nós que cremos em Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida, sabemos que o verdadeiro princípio de sabedoria e que nos faz realmente viver de forma segura e confiável é a confiança em Jesus Cristo, para que Jesus, que é a revelação especial de Deus, continue diariamente nos ensinando a viver para a glória de Deus, assim como Jesus viveu. O texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, um texto que nós já pregamos esse ano aqui na nossa igreja, no começo de janeiro. Esse texto ele diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então nós recebemos, por meio de Cristo, a sabedoria que vem de Deus, uma sabedoria verdadeira e capaz de nos orientar em cada passo que nós damos no nosso dia a dia. E o temor do Senhor, conforme o versículo 7 diz, ele é o princípio da sabedoria, quando nós reconhecemos diariamente que Jesus é a sabedoria de Deus, que nos ensina a viver de forma segura, daqui até a eternidade, a nossa vida hoje, para cada dia do nosso viver, até o último dia da nossa vida. Então Paulo, no capítulo 1 de 1 Coríntios, ele aponta para a salvação que foi rejeitada pelo mundo, que se achava muito sábio e desprezava a Deus. E nós vivemos hoje num mundo que se acha muito capaz, muito inteligente por causa de tantas descobertas que a humanidade tem feito, mas que despreza a Deus. Mesmo debaixo das suas conquistas, eles desprezam a Deus. Mas nós, como povo do Senhor, sabemos que a verdadeira sabedoria, ela aponta para Cristo e diz que nós pertencemos ao Senhor Jesus e que nós recebemos então da parte de Deus novos valores para o nosso dia a dia, nos quais está incluído a verdadeira sabedoria que direciona a nossa vida. E Paulo também, no capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 16, diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo e por meio da mente, quando nós pensamos os pensamentos de Jesus, nós adquirimos para nós uma poderosa capacidade de discernimento e equilíbrio espiritual para qualquer questão que nós tenhamos que enfrentar no nosso dia a dia. Então, por causa que o cristão tem a mente de Cristo, ele é capaz de pensar
não conforme o que o mundo pensa, mas conforme o que a palavra de Deus nos ensina. E o livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria, uma sabedoria muito antiga, que oferece instruções diretas e práticas para a vida cotidiana. Então, cada versículo e várias sentenças de Provérbios, eles oferecem para nós frases curtas e diretas, que vão direto ao ponto. Então, Provérbios é fruto de muita observação, de muita experiência com Deus, e Provérbios está ligado diretamente com a pessoa de Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel, que diante da difícil tarefa de governar o seu povo após a morte de seu pai Davi, ao invés de ele pedir para Deus riquezas e poder, ele pediu para o Senhor um coração compreensivo para discernir entre o bem e o mal. O texto lá de 1 Reis, capítulo 4, de 9 a 15, mostra que Salomão teve um sonho, e nesse sonho ele conversa com Deus e pede a sabedoria para que ele pudesse governar o seu povo. E é interessante porque Deus realmente ouviu aquele pedido de Salomão e deu para ele, para Salomão, uma sabedoria como nenhum outro homem antes dele havia recebido. Salomão recebeu de Deus sabedoria, entendimento e grande inteligência. 1 Reis também, capítulo 4, versículos de 29 a 31, mostra esse pedido de Salomão sendo concedido pelo Senhor. Então é muito importante para nós também, como cristãos no nosso dia a dia, que venhamos a pedir para o nosso Deus, como o texto que nós lemos no começo de Tiago, que nós devemos pedir com fé sabedoria para lidarmos com as diversas questões do nosso dia a dia. Salomão, ele escreveu 3.000 provérbios, escreveu também mais de 1.000 cânticos, e ele foi também um grande conhecedor de botânica e de todas as questões do reino animal. Era interessante porque a vida de Salomão impressionou não somente o povo de Israel com a sua capacidade de discernimento, mas outros povos também ficaram sabendo como que Salomão governava Israel, e pessoas do mundo inteiro vinham ouvir a sabedoria de Salomão. A Bíblia fala do exemplo também da rainha de Sabá, que veio visitar e conhecer Salomão, e ela testemunha lá na história, dizendo que não haviam contado para ela nem metade da sabedoria e do poder de Salomão. Então Israel teve, no reinado de Salomão, grande prosperidade, e Salomão construiu, debaixo do poder de Deus, o templo em Jerusalém, cumprindo a promessa que o Senhor havia feito ao seu pai, o rei Davi. Então, além do templo, Salomão ele também construiu grandes palácios e muitas obras que tornaram o reino de Salomão um reino muito próspero e muito abençoado. Então, Salomão foi um homem muito sábio, mas é importante para nós também que a gente se lembre que a sabedoria não pertencia a Salomão por sua própria capacidade, mas a sabedoria que ele tinha foi um dom concedido por Deus. Provérbios então mostra que a sabedoria sem Deus, ela não faz sentido. É necessário que a gente compreenda no nosso dia a dia que a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio do saber. Infelizmente, os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, que o povo de Deus não seja assim, mas seja um povo sábio, um povo que busque realmente o conhecimento que vem do Senhor, a sabedoria que vem de Deus, para que nós possamos, nas diversas atividades do nosso dia a dia, compreender a vontade do Senhor e viver ela debaixo da sabedoria que o Senhor concede a todo aquele que pede com fé.
E o versículo também de número 8, ele é muito interessante para nós, e faz parte também dessa primeira parte do livro de Provérbios, até o capítulo 8, tem sempre essa expressão, filho meu. Versículo 8 diz assim, filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Então, esse versículo, ele mostra para nós a responsabilidade tanto dos filhos em ouvirem os pais, quanto também a grande responsabilidade que os pais receberam de Deus para educar os seus filhos. Deus concedeu para nós como pais autoridade para que eduquemos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Se a gente observar o ano ele tem 8.760 horas. Quanto tempo que eu passo com o meu filho? Nas atividades diárias, nos momentos familiares. Então nós temos desse tempo de horas durante um ano, muito tempo para dedicarmos aos nossos filhos. Então é necessário aproveitar o tempo que nós temos para, por meio do exemplo de vida, ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Então a responsabilidade de um pai, de uma mãe, é muito grande. Então não basta apenas ensinar para os nossos filhos sobre as áreas de conhecimento da vida, português, matemática, inglês, mas é necessário sim que nós possamos ensinar os nossos filhos a viverem com sabedoria. Antes de adquirir qualquer outro tipo de conhecimento, nós precisamos ensinar para os nossos filhos o temor do Senhor. E hoje em dia temos muitas pessoas que confundem sabedoria com inteligência. O ser humano inventou com inteligência muitas coisas importantes para o desenvolvimento humano. Nós vemos a história de Santos Dumont, o inventor do avião. Ele inventou algo muito importante para o transporte humano, algo que é um transporte muito rápido, mas que após a invenção do avião, Santos Dumont entrou numa grande depressão, quando ficou sabendo que o avião que ele havia inventado com tanta inteligência estava sendo usado pelo ser humano para destruir outras pessoas. Essa história acontece ali no início do século passado, e entre 1914 e 1918 tivemos a Primeira Guerra Mundial, e Santos Dumont ficou muito triste, muito abalado emocionalmente, por saber que o seu invento tão importante para a humanidade estava sendo usado para a morte de tantas pessoas. Então o ser humano inventa vacinas, como a gente tanto necessita agora da vacina do Covid, meios de comunicação avançados, por meio hoje em dia da internet. O ser humano já consegue ir até para o espaço, mas ao mesmo tempo nós vemos que muitas vezes isso é usado com falta de sabedoria. As pessoas são inteligentes, mas não têm sabedoria. Então não basta ensinar seu filho numa área de conhecimento para ele ser um grande profissional. Nós precisamos ensinar também os nossos filhos a terem sabedoria antes de inteligência. É necessário que você ensine seu filho de forma integral a ele ser também alguém que sabe tratar bem as pessoas. Sabedoria é aliar experiência com inteligência. Então é necessário ensinarmos os nossos filhos a tratar bem as pessoas, a não ser apenas um grande profissional, mas alguém que sabe também respeitar as pessoas. Então crianças que são ensinadas a ser sábias, a confiar em Deus, têm condições de usar a sua inteligência para abençoar outras vidas. Há uma frase interessante
de um pastor americano, Woody Baucham, e ele diz assim: discipular nossos filhos não se trata de ensiná-los a se comportar de uma maneira que não nos envergonhe. Nós estamos nos esforçando em vista de algo muito mais importante do que isso. Estamos, na verdade, educando nossos filhos com vistas a levá-los a confiar e seguir a Cristo. E os filhos, por meio do ensinamento que os pais trazem para eles, eles devem honrar seus pais, andando no seu dia a dia por caminhos de honra, por caminhos que são agradáveis aos olhos de Deus e aos olhos de seus pais. Há uma frase interessante também de um pescador, que perguntaram para ele, porque ele sabia pescar muito bem, e ele respondeu de forma categórica como que ele tinha aprendido a pescar. Ele disse assim: se sei, é porque andei com quem sabia. Se sei, é porque andei com quem sabia. Então, pessoas adquirem sabedoria também por meio da experiência de vida adquirida em relacionamentos interpessoais, no relacionamento que eu tenho do dia a dia com outras pessoas. Mas é preciso saber escolher com quem você anda nessa vida. Diga-me com quem andas e te direi quem és. É um provérbio muito popular que mostra que as escolhas de companheirismo nesta vida determinam o futuro de uma pessoa. Se você andar com sábios, você será sábio. Então, os versículos aqui de 8 a 19 mostram isso, que o conselho dos pais, para que os filhos não aceitem serem seduzidos pelos que vivem em pecado, pelos que vivem assumindo caminhos maus, caminhos que ameaçam outras vidas, caminhos que Deus não está presente. Então é necessário saber que existe realmente um caminho para pessoas sábias e caminhos que pessoas insensatas agem de forma muito maldosa. Então Provérbios ele mostra isso, tanto o caminho do sábio como também o caminho do insensato. Então os filhos têm o dever de escolher os caminhos onde eles vão andar. E a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes, e essas más conversações estão ligadas às más companhias que nós temos escolhido para o nosso dia a dia. Então é muito importante que a gente ouça o que a palavra de Deus nos diz. Dos versos de 20 a 33, há também uma passagem interessante nesse primeiro capítulo, porque ele mostra a sabedoria de Deus. Versículo 20 diz: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Então a sabedoria de Deus está clamando em todo lugar para que pessoas ouçam a sua voz. Antes mesmo do homem buscar a Deus, Deus o busca por meio da sua sabedoria, para que as pessoas aprendam a andar com Deus e compreendam também que andar sem Deus nessa vida é uma loucura. Andar sem Deus nessa vida, andar sem o Senhor, é uma loucura muito grande. Então é necessário que a gente busque ao Senhor. Lá Deus diz: buscar o Senhor enquanto há tempo. E o texto diz aqui, e vós loucos, até quando aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Então uma vida sem Deus é uma vida perigosa.
Então é necessário que busquemos a Deus, e a palavra de Deus mostra de forma muito simples como que nós podemos ouvir a Deus. É o que o versículo 33 diz: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, um passo muito simples para as pessoas ouvirem a voz de Deus. Em primeiro lugar, basta usar os seus ouvidos. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que saibamos ouvir mais e falar menos. Jesus disse que a grande dificuldade da sua geração de não obedecer ao Evangelho é que eles tinham ouvidos para ouvir e não ouviam. Então Jesus, por causa da desobediência do povo em ouvir o Senhor e endireitar os seus caminhos, ele começou durante um tempo do seu ministério a falar com as multidões por meio de parábolas, porque apenas aquele que realmente estava disposto a ouvir a voz de Cristo e que o Espírito Santo inclinasse o seu coração para isso, é que ouviria as verdades do Evangelho que o próprio Senhor Jesus estava anunciando, e as pessoas não queriam saber de ouvir. Então muitas vezes a igreja prega, a igreja anuncia o Evangelho, e as pessoas elas não querem saber de ouvir a palavra de Deus. Elas tapam os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer realmente andar com Deus na sua vida, você precisa abrir os seus ouvidos e ouvir o que a palavra de Deus quer dizer para você. Quando Jesus revelou para João a mensagem do Apocalipse, um versículo que ficou bem gravado ali, quando o Espírito fala com as igrejas, é o versículo que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo está constantemente trazendo para nós o conhecimento da palavra, a sabedoria que vem de Deus, a capacidade de discernimento por meio do conhecimento da palavra, da meditação, da oração, da comunhão com o povo de Deus, da disciplina de ser um discípulo. Então o Espírito Santo está sempre nos ensinando, mas nós precisamos realmente abrir os nossos ouvidos. Quem for sábio e ouvir, conforme o texto diz no versículo 33, recebe a promessa de uma vida de segurança, tranquilidade e sem temor do mal. Então esse é um grande desejo do ser humano: ter segurança, viver uma vida de tranquilidade, uma vida onde você não tem medo do mal, e você está confiado nos cuidados do Senhor. Só que muitos não querem ouvir a palavra de Deus, muitos não querem pagar o preço no dia a dia de aplicar a sabedoria que vem de Deus para o seu cotidiano. Então a grande dificuldade das pessoas é exatamente essa: não abrir os seus ouvidos, não ouvir atentamente, não compreender que Deus quer falar conosco. Então é muito importante a leitura do livro de Provérbios. Eu convido você, a sua família, nesse mês de julho, a diariamente dedicar um tempo do seu dia para meditar na palavra. Não avance para a correnteza de afazeres diários sem antes meditar na palavra, e você vai encontrar muitos conselhos, muitos princípios que vão te ajudar, por meio da palavra de Deus, aqui no livro de Provérbios, a viver uma vida onde o Senhor é exaltado, onde o Senhor é glorificado, onde você também é ricamente abençoado pelo Senhor. Então é necessário, para essa semana, que nós sejamos desafiados pela mensagem da palavra de Deus. E o grande desafio nosso para essa semana é viver os princípios de sabedoria por meio da fé em Jesus Cristo. Jesus é a verdadeira sabedoria de Deus. O temor do Senhor,
O temor do Senhor Jesus é o princípio da sabedoria. E pais, assuma os seus postos na educação de seus filhos. Vocês receberam autoridade da parte de Deus para ensinar os seus filhos não conforme a sua vontade, mas debaixo da orientação da palavra de Deus. Se você não sabe como fazer, peça para Deus sabedoria, e Ele vai oferecer para você essa sabedoria. No próximo sábado, nós teremos a nossa escola bíblica infantil online, às 3 horas da tarde. Então, pais, vocês precisam se dedicar para, nesse horário, vocês ligarem o seu celular, o seu computador e participarem das aulas. É um esforço que você não vai se arrepender de ter feito. Então, próximo sábado, às 3 horas da tarde, escola bíblica infantil, no dia 11/7, próximo sábado, às 3 horas da tarde. E filhos, evitem as amizades e caminhos perigosos de pessoas que não confiam no Senhor, que não andam com o Senhor, que não buscam a Cristo. Evite caminhos que não agradam ao Senhor. E as companhias são o que mais nos atrapalham no dia a dia. E para todos nós devemos abrir os nossos ouvidos e ouvir o clamor da sabedoria, para vivermos uma vida mais segura, mais tranquila e sem medo do mal. Então, que Deus possa nos conceder uma semana abençoada na sua presença. Convido você para baixar sua cabeça mais uma vez, para fazermos a última oração dessa noite. Pai bendito, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina os princípios de sabedoria que devemos utilizar para o nosso dia a dia. Pai, a Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pai, em nome de Jesus, direciona a vida do Seu povo na direção da Tua vontade, que diariamente, Pai, nós possamos confiar em Ti, na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que possamos viver uma vida tranquila, segura e que confia não na nossa capacidade, mas na sabedoria que vem do Senhor. Concede a todo o Teu povo uma semana abençoada, uma semana debaixo do Teu temor, da Tua graça, da Tua misericórdia, e venha abençoar, Pai, para que possamos ser protegidos pelo Senhor de todo esse tempo perigoso que nós estamos vivendo, de pandemia, mas sabemos que o Senhor está conosco em todo tempo, em toda circunstância, em toda a situação. Cuida do Teu povo, Pai. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença, é o que nós Te pedimos e agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão, o conforto e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre a Igreja Presbiteriana Batovi e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Então que Deus abençoe a nossa semana. O Senhor esteja com você, te concedendo sabedoria em tudo que você fizer durante essa semana. Deus abençoe, uma boa semana. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhidos.
levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais